Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Estamos continuando com nossa cobertura do combate aéreo na crise de Suez de 1956. Na última vez, vocês viram caças egípcios derrubando uma aeronave de ligação israelense e realizando ataques aéreos bem-sucedidos contra paraquedistas israelenses. Mas, no final, também perderam o MiG-15 para mísseis israelenses sobre a base aérea de Kabrit no segundo dia do conflito, 30 de outubro de 1956. À noite, Grã-Bretanha e França deram um ultimato ao Egito e Israel para recuarem ao menos 10 milhas de cada lado do canal de Suez. Isso era totalmente aceitável para Israel, mas inaceitável para o Egito. Os egípcios, de repente, perceberam a gravidade da situação. Grã-Bretanha e França estavam prestes a atacá-los também. Agora havia um desentendimento entre o presidente Nasser e Abdel Hakim Omer, o ministro da guerra. Amir queria lutar contra os 3 invasores, enquanto Nasser queria retirar suas forças terrestres do Sinai e defender a zona do canal. Em relação à força aérea egípcia, Nasser queria evitar lutar contra a Grã-Bretanha e a França e focar nos israelenses. A opinião do presidente acabou prevalecendo. A dispersão dos caças MiG foi ordenada, enquanto 20 deles foram recuados para a zona do delta do Nilo. Os bombardeiros L-20 e 8, sem tripulações egípcias, foram levados por assessores soviéticos e tchecoslovacos para a Arábia Saudita e Síria. Mas alguns dos bombardeiros Illusion foram enviados para bombardear Israel à noite. Seus alvos eram 3 bases aéreas israelenses, Hatzor, Tel Nov e Hamad David. 2 bombardeiros foram enviados para cada um dos 3 aeródromos, segundo as tripulações egípcias, causando grandes incêndios nos alvos. Relatórios israelenses, por outro lado, dizem que as bombas foram lançadas, mas foram ineficazes. Uma aeronave foi avistada sobre Tel Aviv às 21h50, mas lançou suas bombas no mar. Outra tentou bombardear um trem, mas também errou o alvo. Os mosquitos israelenses lançaram seus primeiros ataques contra os sauditas naquela noite, visando bombardear as forças egípcias entre Port Dofik e Mitla. Sem localizar o alvo no escuro, voaram ao norte e bombardearam veículos com faróis acesos. O ultimato anglo-francês expirou às 6h da manhã em 31 de outubro. Os pilotos de caça egípcios ficaram sentados em seus cockpits esperando bombardeiros britânicos e franceses, mas os radares só detectaram 11 aeronaves de reconhecimento, Cambers britânicos e RF-80 e 4 Fs franceses. Os interceptadores egípcios tiveram menos sucesso que no dia anterior, mas 2 MiG-15 alcançaram um Thunder Flash francês. O piloto francês só notou os MiGs ao ver os traçantes passando pelo cockpit. Ele imediatamente abortou a missão e retornou para Chipre. Outros voos de reconhecimento coletaram informações sobre o número de aeronaves egípcias em várias bases aéreas. Era muito maior do que o esperado, e os comandantes anglo-franceses adiaram seus ataques aéreos até a noite. Esse atraso permitiu a evacuação do pessoal soviético e tchecoslovaco e a dispersão das aeronaves. Mas durante a noite, os egípcios receberam relatos de que o avançado 202, o batalhão israelense, conseguiu se unir ao 890, o batalhão que havia sido lançado de paraquedas na região de Mitla. A Força Aérea Egípcia então fez um esforço total contra os paraquedistas israelenses. Mas, na tentativa de atacar antes que qualquer patrulha aérea de combate israelense chegasse à área, uma missão foi apressada sem a devida coordenação.
A 48ª. Unidade de treinamento de caça da base aérea de Fayed enviou 4 Vampires para atacar posições israelenses em Mitla, com foguetes e metralhadoras. O voo foi liderado pelo líder de esquadrão Hilmi, enquanto as outras posições foram ocupadas pelo oficial piloto Mahmoud Vail Afifi, oficial de voo Ahmad Fargal e oficial piloto Gabr Ali Gabr. Eles deveriam receber cobertura de MiG-15S de Kabrit, mas nenhum apareceu. Apesar da névoa da manhã, 4 Vampires conseguiram localizar as posições israelenses e cada um fez uma única passagem. Dois Mistirs israelenses do Esquadrão 101, responsáveis pela patrulha aérea de combate na área de Mitla, decolaram às 5h30 da manhã. Shayegozi e Aharon Shavit chegaram às posições das unidades terrestres israelenses a 25 mil pés de altitude. Eles estavam prestes a retornar à base quando receberam relatos de 4 Vampires egípcios na área. Os 2 pilotos de Mistir desceram para 10 mil pés e avistaram o inimigo. Quando Egozi e Shavit mergulhavam para atacá-los, os pilotos dos Vampires fizeram uma curva de 90 graus, o que colocou os atacantes em uma posição mais favorável. Egozi abriu fogo primeiro. Ele atingiu uma das aeronaves que caiu. A restante virou à direita. O outro par de Vampires virou à esquerda e eles foram atacados pelo ala israelense, Aharon Shavit. Ele derrubou os dois em uma única passagem. Os pilotos israelenses relataram que os Vampires egípcios ainda estavam com seus armamentos externos durante o combate. O único sobrevivente egípcio, Gabr Ali Gabr, dá um relato detalhado. Do ponto de vista dele, ele não viu os Mistirs antes de eles atacarem. O primeiro sinal de problema foi ver outros Vampires pegando fogo. Gabr então tentou uma evasão horizontal, já que o Vampire era superior ao Mistir nesse aspecto. Ele então percebeu o Mistir à sua frente e abriu fogo. Mas o Mistir mergulhou e desapareceu. A análise das imagens da câmera de Gabr mostrou que seus disparos passaram por baixo e provavelmente não causaram dano. Gabr então pôde ver 2 Vampires girando em chamas, sem paraquedas à vista. O terceiro Vampire também estava em chamas, mas voando para o oeste. Quando Gabr se aproximou, percebeu que o piloto Afif provavelmente estava morto ou gravemente ferido. Temendo que o Vampire de Afif pudesse explodir, Gabr se afastou. O Vampire, em chamas, acabou caindo com seu piloto ainda na cabine. Gabr Ali Gabr foi desviado para a base aérea de Kabrit por causa da neblina. Os MiG-15 de Kabrit deveriam fornecer escolta de caças para eles.
e o furioso piloto do Vampire foi direto ao comandante da base, exigindo saber por que não havia MiGs lá para protegê-los. O comandante da base simplesmente deu de ombros. A explicação oficial que veio depois foi devido à neblina. A má coordenação, no entanto, não impediu a missão do Vampire, que resultou em uma tragédia para os egípcios. 3 aviões foram perdidos. Segundo uma fonte, o piloto do Vampire, Ahmad Fargal, conseguiu se ejetar, mas outros 2 morreram. Houve mais combates aéreos. Em 31 de outubro de 1956, 2 aviões, Meteor israelenses do Esquadrão 117, liderados por Ben Aron, foram enviados para atacar veículos inimigos sobre Jabal Libni, no norte do Sinai. Eles encontraram 4 MiGs egípcios e uma batalha aérea começou com a Força Aérea Egípcia. O historiador Ali Mohamed Labib relatou que 4 MiG-17 egípcios de Almaza armaram uma emboscada para aviões Mister israelenses, causando grandes perdas a eles. Apesar do fato de que os pilotos dos MiG-17 estavam pilotando os jatos há pouco tempo, além de estar errado sobre os tipos de aeronaves israelenses, eram Meteors e não Misteres. Labib também está errado sobre o desfecho, pois o combate de 5 minutos foi inconclusivo, sem perdas para nenhum dos lados. Embora ainda fosse cedo na manhã de 31 de outubro, ainda havia muita ação para descrever naquele dia, incluindo um combate entre Misteres e MiG-15 S-1S. Falaremos sobre isso no nosso próximo episódio e até lá, fique à vontade para conferir alguns dos vídeos antigos do canal. O algoritmo do YouTube pode não exibir certos vídeos. Se você vê só os sugeridos, pode perder outros igualmente bons ou até melhores. Vídeos organizados em playlists por conflito facilitam encontrar os que te interessam. Obrigado por assistir ao Showtime 112.